avisa todo mundo. Bom, vamos lá, né? Vamos iniciar, assim, a gente não tem muito tempo, vamos, Tá gravando. e tem muito assunto aqui, vamos em frente. Primeiro, né, quais são os desafios hoje do sistema tributário atual? Né? O que a reforma tributária estava mirando? Olha, muita fragmentação, legislação individual em municípios, cada unidade federada tem suas legislações e a legislação da União, uma interferindo na outra, causando efeito muito devastador em toda a economia, né, com múltiplas obrigações, complexidade e um impacto muito forte no custo operacional. Tá? E com isso, com esse cenário, ah, os objetivos que foram traçados para se criar uma reforma tributária, e aqui a gente está falando da reforma tributária do consumo, né? Consumo, não está falando de imposto de renda, sobre a renda, não estamos falando de imposto de importação, estamos falando sobre consumo, aquilo que afeta o consumo. Os objetivos sempre foram, né, reduzir a complexidade através da simplificação, ou seja, tornar mais simples o pagamento de imposto, a declaração de impostos, tornar mais claro e transparente os processos fiscais, né, sem 1 milhão de pedidos de ressarcimento, sem 1 milhão de obrigações acessórias, sem diversas impostos ocultos que ninguém sabe que imposto que está em cada produto. Estabelecer um sistema tributário com base na equidade, né, ou seja, que não tenha distorções de incentivos, de desvios, de benefícios, beneficiando somente um setor ou outro, e que isso facilite o crescimento de forma sustentável e abrangente, ou seja, que todos sejam beneficiados com essa reforma tributária. Com esses objetivos foram construídos, estabelecidos os pilares para que pudéssemos chegar a isso. Tá? Primeira coisa, é tributação no destino. Se é do consumo, né, se uma reforma tributária é do consumo, faz todo sentido que o imposto seja pago onde é consumido. Então, atualmente, o imposto ele é na origem, né? Você tributa na origem. Se você produz uma mercadoria aqui em São Paulo e vende para Minas Gerais, é claro, tem a questão da DIFAL, mas o imposto é pago na origem. Mas se você passar a produzir com a reforma tributária, produz em São Paulo, vende para Minas Gerais, o imposto será pago lá em Minas Gerais. Tá? Transparências é o imposto por fora. Né? Vai estar muito claro o que é imposto do consumo na nota fiscal. Né? Tem mais o imposto por dentro, embutido, 3, 4, 5 impostos diferentes. Tá? Terá o IVA dual e a gente vai falar disso daqui a pouco, e vai estar muito claro o que é. E a transparência também é de como são feitos os créditos tributários. A eficiência, né? Ele cobrar realmente no consumo, né? Ele vai cobrar no momento certo da pessoa certa. Simplificação, tornar simples todo o sistema. A justiça fiscal, ou seja, todos pagam, todos sofrem o mesmo, estão na mesma legislação, né? E também vai ser usado para promover um pouco de justiça social. Modernização, né? Equiparando os padrões de tributação brasileira aos mais modernos do mundo, e muita clareza aos consumidores, né? Que, novamente, a questão do destaque dos impostos, isso fica muito claro. Então, para atingir isso, né, esses métodos, atender esses pilares, né, então já começamos a criar a estrutura. Primeira coisa lá, para fazer simplificação e modernização, já criaram o IVA dual. Esse IVA dual, na verdade, são dois impostos. Aí vai o imposto de valor agregado, então, que é cada passo na cadeia se paga o imposto daquilo que foi acrescido.
tem a CBS, que é o Imposto de Contribuição sobre Bens e Serviços. Ele vai substituir os impostos PIS, COFINS e COFINS e o IPI, na maioria dos casos, exceto para aqueles produtos que têm produção na Zona Franca de Manaus. Tá? O pessoal que conhece a operação de Zona Franca aí deve entender bem isso aí. O IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que aí esse substitui o ICMS e o ISS, substitui os dois. Tá? Então, o IBS é dividido em duas partes, né? Tem uma parte da alíquota estadual e a outra parte municipal. Entretanto, estão todos na mesma legislação. Na LC 214, está tudo na mesma legislação. Não há uma legislação municipal e outra estadual. É tudo na mesma legislação. E aí a base de incidência também mudou. Tá? Você tinha o ISS sobre serviços, o ICMS sobre mercadorias, basicamente. Só que agora mudou. Tá? E o IBS e a CBS incidem só sobre duas coisas. Né? Pode falar assim, porque fica bem claro. Tudo que o sol ilumina incide CBS e IBS. Se o sol não ilumina, o restante todo também incide. Ou seja, é muito fácil você saber se você tem que pagar ou não. Basicamente é isso. É claro que isso é um exagero, tá? Mas está bem perto. Foi criado também um imposto seletivo, que é usado como um instrumento de inibir, né, ou de dificultar o acesso a produtos e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Por exemplo, bebida alcoólica, automóveis, jogos de prognóstico, são exemplos de onde incide o imposto seletivo. E o IPI teve a alíquota reduzida a zero. Né? A ideia inicial era extinguir o IPI também, substituir totalmente, só que teve um grande movimento de quem produz na Zona Franca de Manaus, né, que perderia seus benefícios, perderia o atrativo, então foi mantido para manter o incentivo e a atratividade da Zona Franca de Manaus. Ainda na Duenas, por algum motivo travou, tá? Travou do Enes. Travou. Eu vou pedir que... Voltou, Duenas. Voltou, Duenas. Só conclui o slide anterior, por favor. Nós ouvimos até você falar que a Zona Franca foi mantido o IPI para manter a condição especial da Zona Franca. Exatamente. Depois disso, nós não ouvimos mais. Depois disso, eu comecei a falar do próximo slide, já que foi sobre equidade e transparência. E surgiu um instrumento do cashback, que é um instrumento bem bacana, no meu entendimento, que ele substitui os casos, né, de uma parte, né, dos programas de cidadania. Só que esse cashback ele é maior, né, do que os programas de cidadania e ele é destinado a famílias de baixa renda. Se não me engano, o critério vai ser só as famílias incluídas no CAD único ou coisa dessa natureza. Tá? Que já tem lá em lei a devolução de 100% da CBS e 20% do IBS nas contas de gás, água e energia, e a devolução de 20% para outros produtos. Como que é essa devolução? Ele é creditado no conta corrente nas compras em que o beneficiário, participante lá do CAD único, se identificar. Tá? Isso vai ter
Operacionalmente, isso vai trazer impacto para o varejo, porque esse programa, diferente dos programas de cidadania, não depende do beneficiário, do creditado, ir a um site e buscar o crédito. Isso vai ser compensado em novas compras durante as compras. Não vai entregar o dinheiro para a pessoa, ela vai consumir produtos e na hora de pagar a conta, o varejo vai ter que mostrar, falar, você tem aqui R$ 5 de cashback de crédito, quer utilizar nessa compra? Então, isso vai trazer uma complexidade na operação do varejo, aí vai atingir muitos pequenos varejos que estão nas periferias e que raramente até emitem documento fiscal ou tem esses problemas. Tá? Então, isso vai atingir lá esse pessoal. E tem o instrumento do split payment, né, em que o imposto ele já vai ser destacado no documento fiscal e isso vai ser automaticamente separado do valor do recebimento e vai ser depositado diretamente na conta do comitê gestor do IBS e do comitê gestor do CBS, né, cada um dos seus valores devidos. Tá? O split payment não é para agora, né? Isso é que em 2027 comece o split payment, ainda de forma opcional e somente para negócios B2B, né? Só entre empresas e com boletos bancários. Tá? Então, ainda está em construção, toda a reforma tributária está em construção, tá? Fazendo ainda basicamente a infraestrutura, fazendo o alicerce do substrato da estrada, né? Então, está pronto. Tá? O outro, para promover, né, a equidade, eficiência e transparência, também está se criando a não cumulatividade plena. A não cumulatividade plena, bem ampla mesmo. Né? Então, vamos lá. O que elimina efeitos em cascata, né? E assegura o crédito integral do imposto pago em todas as etapas anteriores. Evita a tributação múltipla do mesmo valor. Hoje você paga o PIS não cumulativo, você vai pagando em cima de imposto e não acaba nunca, né? Neutralidade econômica, né? O crédito é universal, né? Não interfere na decisão produtiva. Tanto faz se você produzir em São Paulo, em Minas Gerais, em termos de crédito, você vai tomar de uma operação, ele não vai mudar, é o mesmo. Então, estimula a competição justa, né, e não beneficia setores com fins especiais, produz uma segurança jurídica e redução de litígios, né, uma vez que é muito clara, não cumulatividade, pagou imposto, tomou crédito. Então, isso é muito claro. Tem regras complicadas para buscar o crédito, justificativas, processo de ressarcimento, não tem nada disso, está claro na lei. O aumento da competitividade das exportações, né, com garantia de expressa devolução rápida de créditos acumulados nesses casos, e a redução final do custo do Brasil, né? Elimina distorções, estimula o investimento e vai promover a redução de preços final. Com isso aí, o que muda? Mudam também os fatos geradores, né? A gente tinha visto para trás a base de incidência, né? E os fatos geradores? Como é que ficam os fatos geradores? No sistema atual, dependendo do imposto, né, nesses que a gente está falando, varia de um para outro, né? Pode ser a saída ou entrada da mercadoria, tomar débito e crédito, ou o início da prestação do serviço, você presta serviço de transporte, por exemplo, se debita nesse momento, a emissão do documento fiscal, você ter débito e crédito nesse momento, quando é um documento de entrada, você toma crédito, o documento de saída é debitado,
no pagamento do serviço, né? Você paga isso quando é o fato gerador, por exemplo, da retenção de PIS e COFINS. Então, é uma bagunça bem grande, né? E com a reforma tributária já fica mais claro. É no fornecimento do bem ou serviço, que não se sabe muito bem, essa é uma questão, é um termo que foi usado na lei, que não está muito claro. O que é o fornecimento do bem ou serviço? Por exemplo, o fornecimento do serviço de streaming. Quando é o fornecimento? O fornecimento é contínuo durante o mês, durante o período. Então, estamos assumindo, né, eu e todo mundo que está discutindo o assunto, que esse fornecimento é a emissão do documento fiscal. Tá? Então, é nulo na emissão do documento fiscal ou no recebimento do pagamento, que ocorrer primeiro. Tá? Você se debita do tributo, já começa a mudar algumas coisas que vão afetar o fluxo de caixa da empresa, né? Vai trabalhar no regime normal. Então, se você emitiu uma nota fiscal atualmente, você é debitado. Se você receber com antecedência, né? Por exemplo, o marketplace, ele recebe o pagamento num dia e emite a nota fiscal no dia seguinte. O débito do imposto para ele não é mais o dia da emissão da nota fiscal ou saída da mercadoria, o dia do recebimento. E o crédito é somente quando você paga imposto, quando o imposto anterior foi pago. Ou seja, você recebeu a mercadoria, colocou ela no seu estoque, mas o crédito você não vai colocar na sua contabilidade como um crédito tributário. Você vai colocar numa conta transitória, por exemplo, que o crédito vai poder ser utilizado quando for pago efetivamente o imposto. Tá? Então, essas mudanças começam a ser bem significativas. Né? E a apuração? Como é que vai ser a apuração? Atualmente, você tem um regime de competência normal. Né? Os fatos ocorridos dentro de uma competência são lançados a débito ou crédito. E hoje, o contribuinte faz a apuração e envia a declaração. Tá? Com a reforma tributária, já não é assim. O débito é em regime de competência e regime de caixa. Por quê? Porque você pode receber hoje e emitir um documento fiscal, recebe adiantado para construir uma máquina, e você vai entregar a máquina daqui a 6 meses. Você já vai ser debitado do imposto agora, quando você receber o pagamento. Tá? E o crédito é em regime de caixa. Tá? Então, digamos que você fez o pagamento do insumo que você comprou insumo para construir essa máquina e você vai pagar com o prazo de 30, 60, 90. Então, conforme você vai pagando nesses prazos, é quando você tem crédito na apuração desse que foi pago. Veja bem, você tem o crédito, tá? Não quer dizer que você não vai pagar. O débito você tem que pagar mensalmente, mas o crédito ele vai entrando na contabilidade ou no conta corrente de IBS e de CBS. Tá? Bem, a apuração não é mais feita pelo contribuinte. A apuração é feita pelo comitê gestor do IBS e pelo comitê gestor do CBS, que já tem um portal, vai ter um portal onde o contribuinte vai poder olhar isso, ter relatórios, né, atualizados diariamente de como é que está a apuração do contribuinte, e o contribuinte vai poder fazer ajustes nesse crédito. E não é ajuste manual ali na tela, não, é ajuste por evento. Ou seja, o sistema vai ter que gerar eventos para fazer os ajustes nessa apuração. Tá?
É mais ou menos assim. Quando for no dia 5, o governo vai liberar as informações da apuração do período anterior, as empresas vão ter 10 ou 15 dias para fazer os ajustes e depois vai pagar o imposto, o saldo do débito, no dia 20, 25, mais ou menos. É mais ou menos isso que vai acontecer. Tá? E em 2026 é um período de testes e ajustes. Tá? Veja bem, não é um período de demonstração, não está demonstrando nada. É um período de testes e ajustes, tanto para o governo, os comitês gestores, como para os contribuintes. Tá? Tanto é que o contribuinte não vai precisar recolher essa alíquota teste em 2026 se ele cumprir as obrigações acessórias. Quais são? São os documentos fiscais e os seus eventos. Tem que emitir a nota fiscal da mercadoria, informando IBS, CBS. Aliás, se não tiver isso, não vai conseguir nem emitir nota fiscal, que é obrigatório, né? Vai ser validado a partir de 1º de janeiro de 2026. A obrigatoriedade vai ser obrigado a ter na nota fiscal essas informações. E os eventos, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouquinho os novos eventos, tem vários novos eventos, que a gente vai falar sobre eles bem rapidamente. Que eventos são esses? Que momentos que eles vão ser usados? Com isso tudo, né, com essa mudança, né, então, que áreas da empresa que estão sendo afetadas pela reforma tributária, que precisam revisar seus processos, revisar contratos, revisar suas projeções, todo mundo. Tá? Basicamente, todas as áreas da empresa. Fiscal e TI, fiscal muito afetado, é claro. TI, nem se fala. Comercial, os preços mudam. Você precisa... tem um novo imposto. Tem a fase de transição, que sai um imposto, entra outro, vai ter imposto seletivo. Então, isso tudo precisa revisar preços. Suprimentos, né? Suprimentos, o que era de uso em consumo, que não havia nem preocupação em fazer a escrituração do documento fiscal, de guardar, de pegar aquilo, fazer coisa muito superficial. Né? Uso e consumo, você toma crédito. Você comprou café na lojinha do outro lado da rua para usar na sua empresa. O IBS e CBS que você pagar nesse café, você vai tomar crédito. Então, isso faz parte, você usou no seu negócio, você toma crédito disso. Tá? Logística. A logística também tem que revisar. Pô, vale a pena eu manter meu centro de distribuição Extrema em Minas Gerais? Não sei, vai ter que olhar, né? Porque os benefícios vão acabar em 2033. Até lá tem tempo de revisar todos esses processos. Jurídico, contratos de fornecimento, contratos de compra, como é que estão os impostos, né? Como está tudo isso. Né? A contabilidade mudam as contas, muda o jeito de lançar, mudam fatos geradores, custos também. O financeiro, né? O financeiro passa a ser uma origem de fato gerador. Por exemplo, tá? Um exemplo bem que hoje não acontece nada. Você recebeu um boleto com multa e juros. Você vai pagar IBS e CBS sobre multa e juros. Então, você precisa emitir uma nota fiscal, tá, de débito, dizendo que você recebeu essa multa e juros e o IBS e CBS correspondente a ele, você está declarando ali. Tá? A mesma, do outro lado, quem pagou com multa e juros tem que falar, olha, emitiu a nota fiscal
de crédito, dizendo, olha, eu paguei essa multa em juros e nessa multa em juros eu paguei IBS-CBS, eu quero crédito IBS-CBS. Tá? Então, isso não acontece na logística, não acontece na área de faturamento. Esses eventos estão acontecendo no financeiro. É lá no financeiro que está acontecendo. Precisa emitir nota fiscal no financeiro. RH, muitas empresas, né, têm muitos prestadores, pessoa jurídica. Como é que vai ficar os contratos desse PJ? Como é que vai lançar ali o IBS-CBS? Você vai renegociar essas informações com esse pessoal. Tá? Então, o afetamento da empresa é muito forte. Precisa ser pensado tudo que vai acontecer. E nos sistemas de gestão e sistemas fiscais? O que acontece? Bom, a RTC, no final, está exigindo uma arquitetura nova do sistema em que ele se integre a todos os pontos, né, principalmente os sistemas fiscais, os módulos fiscais dos sistemas, ele esteja integrado a tudo que produz fato gerador. E seja automatizado para manter a sincronia entre o sistema de gestão, a solução fiscal, ou seja, o sistema fiscal, e o ambiente do fisco, né? Uma vez que o fisco vai disponibilizar APIs para buscar as apurações, os créditos e débitos que estão lá registrados, você vai precisar fazer uma conciliação para ver se aquilo que o fisco está te cobrando, está falando que você está debitado, se é mesmo que está debitado, se todos os créditos que você acredita ter direito, se eles estão lá. Isso é uma coisa que o sistema vai ter que mostrar isso para o empresário, vai ter que mostrar isso para a operação da empresa. E ele tem que ser capaz de tratar todos os eventos que afetam a apuração, seja ele emitindo documentos que afetam, capturando aquilo que afeta, também aquilo que você vai saber. Eu preciso saber que foi emitida uma nota fiscal de crédito, eu preciso saber as notas fiscais de compra que eu tiver. Por exemplo, eu comprei. Você é um mercado que vai vender, que comprou um lote de sabonete para revender. Tá? Mas chegou no dia lá, você resolveu fazer uma ação, aí vai pegar parte desses sabonetes para distribuir para os seus empregados, tá? Como se fosse um benefício. Então, na legislação, você precisa emitir uma nota fiscal, emitir um evento, na verdade, de destacar aquela quantidade de mercadoria, né? Já usou 20 sabonetes, você vai de um lote, de uma nota fiscal, onde você comprou 1.000 sabonetes, você tem que fazer um evento naquela nota fiscal, dizendo, olha, eu peguei 20 sabonetes desse item e destinei ao consumo pessoal. Então, disso, você não vai tomar crédito, né? Vai ser somado num débito isso. Então, é a não cumulatividade, né? E aí, como é do consumo, a partir do momento que se tornou um consumo pessoal, isso deixa de ter crédito. Tá? Aí é o final da cadeia do consumo. Já dá para perceber que o documento fiscal é o principal insumo para apuração no comitê gestor. Tá? Então, o comitê gestor do IBS não é a mesma coisa que o comitê gestor do CBS, um é de competência de estados e municípios, outro é de competência da União, e eles criaram nomenclaturas diferentes para os eventos que provocam modificação no crédito e débito de fato contribuinte. Né? Então, o comitê gestor do IBS chamou de IPA, né, que é informação para apuração, e o comitê gestor do IBS chamou ROC, que é registro de operação de consumo, que vão ser oriundos de todos os fatos geradores, né, de todas as operações que deram IBS-CBS. Então, a preparação técnica dos sistemas, né, vai exigir ajuste em cadastros, tanto de
de parceiros de negócio, que você vai precisar ter, regime tributário, né? Vai ter modificação, inclusive, no Simples. Empresas do Simples vão poder trabalhar com um sistema híbrido de Simples Nacional e BS-EBS. Né? As integrações precisam ser revistas e a lógica de tratamento dos eventos, como é que é o evento totalmente, né? Isso vai mudar. E a volumetria de XML, né, vai aumentar significativamente dependendo do negócio. Por exemplo, o negócio de locação de ferramentas, de andaimes, de caçamba, isso não. Locação não tem documento fiscal, né, não incide ISS, vai incidir IBS, CBS. Então, precisa começar a emitir documento fiscal. Esse, entre uns dos diversos exemplos que vai ter. Tá? Tem novos documentos fiscais que também vão ser criados, que não estão aqui ainda, tá? Ainda vão fazer parte da estrutura, como nota fiscal de água, energia elétrica, desculpa, energia elétrica tem, nota fiscal de água, fiscal de gás, nota fiscal de esgoto, nota fiscal de locação de bens imóveis, nota fiscal de bilhete de passagem aéreo, né, que hoje até tem bilhete de passagem eletrônico, mas é só para rodoviário, para ter o aéreo. Então, tem muitos documentos ainda que vão acontecer. Vai ter novas declarações para o plano de saúde, para o sistema financeiro, para poder também destacar essas diversas EBS. Tá? Quanto à nota fiscal eletrônica, a gente tem novas finalidades de emissão. Né? Tem a nota de crédito para vários casos, né? Duenas, de crédito. Oi. Duenas, faltam 5 slides, estão com 32 minutos de apresentação. Tá, tentar manter tá, dentro do cronograma. tá. Então, tem a finalidade de emissão de nota de crédito, nota de débito, né? Como tinha comentado anteriormente, né? Vários novos eventos. E isso está crescendo, tá? É um trabalho que está em progresso ainda. Por exemplo, que eu falei, ó, tem destinação de item para consumo pessoal, imobilização de item. Quando você imobiliza o item, você toma o crédito imediatamente. Né? Também isso tudo não tem mais a FIAP, não vai ter esses processos. Né? Então, resumindo, tá? Resumindo. Se você emitir um documento fiscal, agora na lei diz que você está confessando uma dívida tributária. Tá? Então, o documento fiscal deixou de ser uma declaração e passou a ser uma confissão de dívida. Passa a ser uma confissão de dívida. Se a empresa não tiver controle do que está acontecendo, de quais são os seus créditos, quais são os seus débitos, qual foi o impacto no seu fluxo de caixa, porque ela deixou de tomar o crédito do imposto no momento da entrada da mercadoria e vai tomar o crédito somente no momento do pagamento, como é que ela vai controlar isso? Né? Como é que ela vai saber, como ela faz para se proteger disso, para gerar esse caixa que deixou de existir? Né? Porque, lembra, comprei, ou melhor, desculpa, comprei. Se eu não pagar o imposto do que eu comprei, eu não tenho crédito. Vendi, não importa se eu recebi ou não, eu tenho que pagar. Tá? Então, quem ficou com o dinheiro, quem melhorou o fluxo de caixa foi o governo. As empresas vão piorar seu fluxo de caixa, então isso tudo tem que ser muito bem planejado. Ou seja, para proteger a empresa, para proteger o nosso cliente, a gente tem que fazer o sistema de gestão, além de fazer a gestão da operação dele, da fábrica, da distribuidora, do varejo, ele tem que passar a fazer a gestão fiscal de verdade para ajudá-lo a ter essa proteção
e não quebrar, né? Não ficar em débito e poder competir no mercado. Tá? O cronograma de implantação, tá? Ele é bem longo, né? Para a gente aqui. Em 2026, a gente não vai ter nenhuma alteração PIS/COFINS, IPI, ISS e ICMS. Tá? Entre períodos de teste, a CBS e a IBS, tá? Sendo 0,9% do CBS e 0,1% de IBS estadual. IBS municipal não tem nada. Tá? Em 2027, tá? Aí COFINS, PIS já são extintos. O IPI tem a alíquota zerada, exceto aqueles casos referentes à Zona Franca de Manaus, como disse anteriormente. CBS e imposto seletivo, o imposto pecado, estão totalmente em produção, com as suas alíquotas plenas. E o IBS, que dera 0,1, só no estadual, passa a ser dividido a metade para cada um, a 0,5 centésimos, meio décimo, né? Meio décimo para cada um dos entes. Né? Meio décimo para o IBS estadual, meio décimo para o IBS municipal. E aí, em 2029 somente, isso permanece em 2027, em 2028, e em 2029 é que começa realmente a transição. Tá? Que é basicamente basicamente, você vê lá qual que é a base de cálculo, oferece 90% para ICMS ou ISS e 10% para o IBS. Isso vai aumentando 10% a cada ano, até 2032, né, quando fica 60%, 60% de ICMS e ISS, 40% de IBS. Passa a ser em 2033, ICMS e ISS estão extintos e o IBS fica totalmente implementado. Tá? Nossos produtos, os produtos da Vinco, o Vinco da FE principalmente, né? Praticamente está todo no ar já, todos eles já estão realizados. Estamos criando novos documentos, né, para captura, principalmente, que vão ser muito importantes para a gente ter todo o controle, que devem estar disponíveis também até o final do mês de agosto. Essas datas, elas até costumam variar um pouco, né, porque a gente depende das notas técnicas do sistema, do governo, né, e estão sempre em transição. E ainda tem coisa que não foi publicada, tá? Ainda a XSD dos eventos, ainda a nota técnica vai sair uma nova versão agora até o final do mês, né, até amanhã, segundo disseram. A XSD vai ser disponibilizada no dia 11 de agosto e vai entrar em aviso de homologação em 28 de agosto. Tá? Tem uma coisa muito importante, tá, que vai acontecer, que a partir de 6 de outubro, o ambiente de homologação não vai mais permitir documentos fiscais que não tenham as informações de IBS e CBS. Então, já é uma corrida contra o tempo. Tá? Isso era para estar disponível em 1º de julho, isso está sendo adiado, e está indo para 1º de setembro. É a disponibilidade para a gente conseguir fazer teste. Então, vamos ter um mês, praticamente, para fazer o teste. Mas os recursos já estão disponíveis para começar a transição. Tá? O que eu tinha era isso. Tá? Tem 2 outros assuntos assim que não vão impactar muito, tenho certeza. Brincadeira à parte, que são CNPJ alfanumérico, né, que não era a nossa intenção falar sobre isso aqui. E também a nota fiscal, a NFE do varejo. Só para citar o que é isso, tá? A nota técnica ainda não foi publicada, mas com certeza vai entrar em vigor dia 1º de janeiro. Tá? Que é o seguinte, para tomar aquele crédito, você lembra do café que foi comprar
mercearia do outro lado da rua, para tomar crédito aquele cafezinho, não pode ser com uma NFC. A NFC não dá crédito, tem que ser com uma NFE. E para que isso seja possível, né, o comitê gestor, o ENCAD, vai instituir a NFE do varejo. E, no final das contas, ela vai ter basicamente o mesmo layout de impressão de dump da NFCE, vai ter NFE offline, não vai precisar colocar todos os dados do comprador, né, somente CNPJ, mas ela é uma NFE para poder tomar crédito. Tá? Então, tem algumas complicações em que a gente vai ajudar a resolver isso com tranquilidade, utilizando o nosso concentrador. Ele já vai tomar essa decisão, qual é o melhor documento. Mas isso é um assunto para outro webinar. Tá? Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham colocado bastante perguntas aí no chat e que eu consiga responder pelo menos algumas delas, tá bom? Valeu, Leandro. Pode assumir aí, tocar a partir desse ponto. Tá? Se puder trocar pela sua apresentação nesse slide, ficaria melhor. Tá bom. Perfeito. Obrigado, Duenas. Eu vou assumir aqui a apresentação novamente. Acredito que continue na tela aí para vocês, correto? Muito bem, pessoal. Nós temos um produto, né, que vem sendo desenvolvido há já alguns anos, porque tínhamos aí já essa previsão da reforma tributária, tá? Então, esse produto é o Tax Controller. Eu vou mostrar aqui mais ou menos o que ele vai proporcionar para a software house. Em resumo, é uma solução que proporciona flexibilidade para sua empresa implantar, atravessar a reforma tributária, aplicar alguma localização Brasil e refinar, melhorar o compliance do seu sistema, tá? Então, o que a gente puder contribuir com isso, a Vinco fará. A Vinco sempre foi desse segmento, né? Há 30 anos, tudo que desenvolvemos é da área de integração, troca de dados fiscais e financeiros. Sempre foi essa. Todos os produtos da Vinco foram voltados para esse segmento, né, de apoiar as empresas de tecnologia. Então, assim como aconteceu com o documento fiscal eletrônico, não nasceu tudo de uma vez, né? Quando surgiu a NFE, todo o esforço do Vinco DFE era para aquela emissão, para que vocês, software house, empresas, ficassem confortáveis com a emissão, né? E à medida que foi surgindo cancelamentos, eventos, novos documentos, monitoramento, o Vinco DFE foi se transformando, aumentando. Hoje são 3 portais, um deles white label, tá? Mas não nasceu dessa forma, né? À medida que a lei vai sendo aprovada e divulgada, os produtos da Vinco vão acompanhando essas novidades, né? E claro, no decorrer dos anos, esse produto Vinco acaba se tornando uma grande potência, uma grande ferramenta de apoio para vocês. E esse é o ritmo do Tax Controller, tá? É uma ferramenta que já contempla o essencial para o nascimento da reforma e à medida que isso for sendo que a lei for evoluindo e se confirmando, né? Porque algumas coisas ainda estão sob decisão. O Tax Controller vai evoluir para apoiar os sistemas de vocês. Lembrando que a Vinco nunca vai interferir na gestão do RP. Não vamos desenvolver funcionalidades que concorram com os sistemas de vocês. Nós seremos complementares. Talvez uma função ou outra possa existir tanto no RP quanto no Tax Controller, mas a intenção é de apoio e não de substituição a um sistema de gestão, tá? Quem entender esse desenho aqui vai praticamente entender o que a Vinco vai ofertar para o mercado, tá? O Tax Controller é essa barra do centro aqui, tá? Que é como se fosse um middleware, né? Tudo que a Vinco faz, de certa forma, são middleware, são sistemas que integram o RP, o sistema de vocês,
tanto da software house quanto dos clientes finais, do varejo, tá? Integram esses sistemas aos ambientes do governo, do fisco, dos estados, né? E é isso novamente que vamos aplicar, tá? Uma plataforma, tá? Ela pode ser transparente ou não, dependendo da funcionalidade que vocês utilizarem. O Text Controller continua transparente. Ele vai executar, o usuário final não percebe a existência dessa plataforma. Mas dependendo do recurso, né, se vocês querem adicionar dados, querem tratar determinadas informações, então vão existir também interfaces de apoio para complementar e tratar informações. Então, continua sendo uma plataforma essencialmente transparente, tá? Mas agora, devido a essa grande volume de ajustes que a Software House vai precisar fazer no decorrer dos próximos anos, vamos desenvolver interfaces de apoio para vocês, tá? É um ambiente totalmente cloud, é uma tecnologia muito moderna, o Text Controller. Estamos usando aqui inteligência artificial e uma série de recursos realmente muito sofisticados para que isso não gere nenhuma queda de escalabilidade nem de performance. Então, é um produto muito bem construído e se comporta muito bem, tanto com o ambiente on-premise, quanto com RPs que são já 100% cloud, tá? Então, o Text Controller, ele já nasceu num ambiente muito preparado para conversar com os sistemas de vocês. E o que ele vai fazer, tá? Ele vai continuar, então, integrado para quem já usa o Vinco DFE, ele simplesmente potencializa isso, tá? Com IBS, CBS, IS, o que for criado. Então, quem já usa o Vinco DFE terá essa tranquilidade da emissão e da captura, tá? Então, tudo isso já sendo preparado, e como o Duenas mostrou ali no roadmap, praticamente todas as atualizações necessárias estão rigorosamente dentro do cronograma, tá? A grande novidade aqui é o TaxFlex, que vai ser o motor de cálculo da Vinco, tá? Então, aquelas software houses, essa é a grande novidade, tá? Que não quiserem assumir toda essa transição da reforma tributária, imaginem que por 7 vezes, por 7 anos seguidos, nós teremos o dia 31 de dezembro diferente do 1º de janeiro, tá? Porque a legislação vai passar por mudanças anuais. E essas interpretações serão bem importantes, né? Troca-se ali a origem do cálculo do imposto, o motivo, a forma, então tem muita, além da legislação, tem muita interpretação que será alterada. Então, aquela software house que quiser passar só o pedido, tá? Olha, eu quero vender isto aqui com esse NCM, eu sou empresa tal, vou vender para tal. Então, vocês vão atravessar o essencial e a Vinco, através do TaxFlex, ela vai assumir esse cálculo, tá? E gerar para vocês ou o documento ou mesmo já emitir o documento da forma correta, tá? Então, a maior novidade aqui do Text Controller é essa possibilidade, então, da Vinco estar assumindo as regras e os cálculos, caso seja do interesse de vocês, tá? Outra funcionalidade do Text Controller é melhorar aí a geração das obrigações acessórias. Então, teremos aí módulos que vão emitir essas obrigações REINF, SPED. Isso também teremos como facilitar, se a software house não quiser também trabalhar com essa parte, a Vinco vai ter os módulos para gerar essas obrigações. E por último aqui, estamos cada vez mais num universo digital e é cada vez mais comum não se trabalhar com papel, tá? Então nós temos aqui o comprovante legal, que é uma tecnologia que transforma qualquer papel impresso num documento digital com validade fiscal
e jurídica. Então, nós desenvolvemos um produto rigorosamente conforme a legislação brasileira, que permite, inclusive, se você tiver um contrato em papel assinado, qualquer, mesmo canhoto da NFE assinado, do CTE assinado, a nossa tecnologia, ela permite capturar esta imagem, aplicar um lacre e guardar essa imagem, e você pode descartar esse papel. Eu desconheço outro sistema, né, algum outro fornecedor que tem essa tecnologia, e nós fizemos isso aí com muito carinho para que vocês possam, então, cada vez mais usar, substituir o papel por imagens digitais, tá bem? Então, este é o conjunto de soluções que nós estamos oferecendo para vocês através do Text Controller. Ele nasce, ele não está totalmente pronto para tudo, mesmo porque, como o Duenas mostrou ali, várias decisões ainda são indefinidas, não publicadas, em estudo. Então, assim como o vinco da FE, o Text Controller vai acompanhar e evoluir conforme a reforma tributária, tá bem? Então, fiquem tranquilos que tudo que a gente puder fazer por vocês estará incluso aqui nesse Text Controller. Eu vou convidar aqui agora a Simone, que é a nossa analista fiscal. Ela vai mostrar para vocês rapidamente, acho que são 5 ou 6 telas aqui, algumas telas do Text Controller, para não ficar só uma questão de imaginária aqui, para vocês terem uma ideia de como que esse sistema está sendo desenvolvido, né? Na realidade, isso que vai ser mostrado já está pronto e nós estamos somente evoluindo isso. Simone, eu vou rodar os slides por aqui mesmo, pode ser? Tá bom, pode ser. Tá? E aí você nos ajuda com as explicações. Muito bem, está contigo aí. Beleza. Bom dia, pessoal. O Tax Controller, ele tem uma plataforma que é acessado através de usuário e senha, que é essa tela, né? Ele é uma solução, como o Leandro falou, composta por diversos fluxos de processos de negócios interagindo e fornecendo informações acessórias ao RP. Ele integra dados do RP, ele para o RP e também integra com outros processos como mensageria, motor de cálculo, sistema de compliance e captura de XML de terceiro. Pode, próxima tela, Leandro, por favor. Com certeza. Pessoal, nós atingimos aí 1 hora de apresentação, mas são poucos slides. Eu acredito que a Simone aí, no máximo 10 minutos, deva concluir. Então, acho que quem puder aguardar um pouquinho, acho que vale a pena, que é realmente interessante aqui vocês entenderem como que isso vai ser operado, tá bom? Então, talvez a gente estique até 9h10, 9h15, mas eu acho que vale a pena, tá bem? Entrando no Tax Controller, vemos a tela principal, que mostra os menus com as diversas funcionalidades que ele possui. Tá? Falando bem resumidamente, tem o menu de administração, que ele possui gerenciamento e parâmetros gerais do Tax Controller. O menu de cadastros, ele possui os cadastros auxiliares padrão, como, por exemplo, F, NCM, e tem também os cadastros que são provenientes das integrações, como, por exemplo, o cadastro de item e parceiro. A aba Entradas, ele possui as operações dos recebimentos fiscais. As de saída são as operações de faturamento fiscal. O contábil são as contabilizações geradas pelos processos de recebimento e faturamento. O estoque é um processo que é utilizado para produtos que precisa ter um estoque mais controlado, tá? Tem a central de relatórios, integrações cliente são os dados que a gente consegue visualizar e acompanhar das integrações que vêm do RP. O menu integrações são sobre os dados que são integrados caso tenha alguma conexão com alguma solução de compliance. Então, a gente também consegue pegar as informações que vêm do RP e, se precisar, envia para alguma plataforma de compliance. Tá? Próxima tela, Leandro.
Aí, como citado, quando ocorre a integração de um documento fiscal, os dados de base são cadastrados automaticamente, como os dados de parceiro, dados de item, e também existem os cadastros de condições de pagamento, tem planos de contas, unidade de medida, enfim. Basicamente, os cadastros necessários para poder montar e faturar um documento fiscal ou receber um documento fiscal, tá? Pode passar, Leandro. O processo de documentos de entrada, né, o documento de terceiros, ele pode ser integrado diretamente do RP, já com toda a conversão de dados de entrada, com o objetivo de ser enviado para alguma plataforma de compliance, ou para fazer o compliance, gerar SPED. Então, essa informação pode vir do RP já recebido e integrar dentro do Tax Controller. Ele tem a opção também de ser inserido manualmente o XML que o fornecedor envia para o cliente. Então, a gente recebe esse XML através desse menu. Ou também tem a opção de ser capturado pelo Tax Controller por um fluxo de captura utilizado um sistema que faz captura de XML através da Cefaz. Pode passar, Leandro. Quando ocorre o recebimento do XML, o Tax Controller, através de regras e parametrizações, ele consegue converter os dados fiscais de saída para a entrada, como, por exemplo, CFOP, CST, e ele consegue também definir se terá ou não direito ao crédito. E após concluir o recebimento, o Tax Controller também pode fazer essa integração e gerar as obrigações acessórias ou enviar para alguma plataforma que faz as obrigações de compliance ou também devolver para o RP já esse documento recebido e convertido em cenário de entrada. Ah, pode passar, Leandro. O faturamento. O Tax Controller recebe os dados do RP, que já pode vir com os cálculos de imposto, e ele faz a mensageria para a Cefaz, recebe os dados que a Cefaz gera e devolve para o RP, com o protocolo, o número da chave, e ele pode também receber os dados principais e executar o motor de cálculo, gerando as linhas de impostos fiscais e, na sequência, faz o processo de envio e retorno da Cefaz. Esse processo, inclusive, pode ser parametrizado para ser automático, sem necessidade do usuário ficar enviando o documento um a um para a Cefaz. Tá? Próxima tela. Essa tela é de um documento que está sem os dados de impostos. E acionando o botão calcular impostos, pode passar, Leandro. O Tax Controller, ele insere automaticamente as linhas dos impostos, inclusive os impostos novos da reforma tributária serão calculados, tá? A gente está desenvolvendo, trabalhando para que esse cálculo também já traga os novos impostos da reforma tributária. Então, através de configurações, é possível gerar o cálculo com as informações base que vem do RP. Pode passar, Leandro. E antes de faturar também, se o usuário desejar fazer alguma conferência, ajuste ou inclusão de alguma informação, também é possível. Ele pode ser parametrizado para o documento integrado RP e ficar com o status de incompleto, aguardando a ação do usuário. Por exemplo, essa tela mostra os impostos que podem ser adicionados manualmente. Aqui a gente já está com a lista dos novos impostos. Pode passar. E você consegue digitar e incluir as informações manualmente também e acrescentar ou ajustar esses impostos para o faturamento do documento fiscal. Pode passar. E essa é a tela de integrações. Quando o Tax Controller tem integração com alguma outra plataforma de compliance, o usuário consegue monitorar a integração dos documentos para os sistemas quando existir esse fluxo de integração.
A coluna de resultados funciona como farol. O verde indica que o documento foi integrado com sucesso. Se tiver vermelho, ele indica a rejeição. E clicando, ele abre a tela com a mensagem de rejeição. Se for algo que o usuário consegue ajustar, por exemplo, inscrição estadual incorreta, ele consegue corrigir no cadastro de parceiros e envia o documento novamente por essa tela. Tem a cor azul também, que indica que o documento ainda não foi integrado. Geralmente, a integração é programada para ocorrer uma vez ao dia, mas o usuário tem a opção de enviar manualmente também, se ele desejar que o documento já faça a integração. Tá? Então, de forma bem resumida, essas são as principais funcionalidades do Tax Controller, mas ele também tem a parte de... Ele funciona também como integração de inventário, de lançamento contábil para SPED contábil, ECD, ECF, tá? Então, bem resumido para a gente não tomar muito tempo, essas são as funcionalidades do Tax Controller. Tá ok, Simone, muito obrigado. Nada. Não sei se eu fui muito rápido, mas era Não, para... foi perfeita. O tempo foi bom. ótimo, foram 10 minutinhos aí, extremamente precisos. Obrigado mesmo, Simone. Bem, pessoal, então, isso aqui é o que está pronto, operando, né? Mas ele está em plena evolução e a gente acompanhando toda a legislação. Então, tudo aquilo que percebermos que será útil para vocês será incorporado ao produto. E, claro, vocês que já são clientes podem interagir conosco, com o suporte, comigo, com o Fábio, com o Duenas, falando, olha, estou percebendo isso, será que podemos desenvolver algo nessa direção? Então, o apontamento de vocês também vai guiar o que a gente deve priorizar ou adicionar ao produto, tá bem? Eu vou para perguntas e respostas, mas já dá alguns esclarecimentos aqui importantes, porque talvez alguns, pelo tempo aqui, alguns já saiam. Essa apresentação, ela foi gravada, tá? E nós vamos enviar para vocês, participantes, o link, tá? Vai ser disponibilizado aqui o link para quem tiver alguma dúvida, quiser assistir ou até passar para um colega de trabalho, tá? Também vão receber um e-book da reforma, da RTC. Nós preparamos um e-book exclusivo para vocês, também um PDF que será enviado para quem participou. E também um material, a partir de agora, nós enviaremos periodicamente material sobre o produto, o que a gente está fazendo, como, quais as novidades. Então, vocês vão perceber que daqui para frente, o volume de material e comunicados será gradativamente aumentado, tá bom? Bom, o Alvin, quer nos passar aqui alguma pergunta, que tenha sido feito, para que a gente possa responder durante pelo menos uns 5 minutinhos? Claro. Bom dia a todos, tá? A gente tem aqui, até agora, 22 perguntas. Então, foi muito bom. Entendo que a turma está extremamente curiosa e chegando cada vez mais. Tem uma série aqui que já está pingando. E o Tax Control, eu acho que deu uma animada na turma, né? Sobre a reforma não eram bastante perguntas, não, mas sobre o Tax Control já caíram aqui bastante perguntas. Fico satisfeito que o pouco que a gente conseguiu apresentar já despertou interesse. A gente está no caminho, é uma certeza absoluta disso. A plataforma vai sim contemplar e apoiar todos os ERPs, né? Isso, diversas verticais e atuações de mercado. Então, isso é muito importante. Eu vou começar com uma pergunta aqui, e antes até de colocá-la, todas as perguntas elas serão respondidas. Quando vocês receberem o e-book, nós vamos mandar também para vocês a lista das perguntas, né? E todas as respostas, para que vocês tenham aí acesso a tudo, tá bom? Então, vamos começar com uma aqui, que é assim. Então, teremos a emissão como em outro país, ou seja, né? Uma fatura recibo quando receber o pagamento e depois uma fatura com a entrega do produto / serviço. Exemplo, hotelaria. Recebo o pagamento em junho, mas a hospedagem ocorre em agosto, né? Aí eu vou passar isso aqui para o Duenas, para nos ajudar com essa resposta, Duenas. Não vai ser bem assim, né, Duenas? Mas segue aí com a resposta. Oi, Renata, tudo bem?
ter aqui conosco. Basicamente tá? Tem algumas questões ainda que não estão respondidas, né? Por exemplo, você recebeu a hospedagem em junho, tá? Recebeu um adiantamento lá de uma hospedagem de R$ 5.000. Só que quando você hospedou efetivamente a pessoa em agosto, ela teve parte que foi hospedagem, teve parte que foi lavanderia, outra parte foi alimentação e restaurante, que são tributações diferentes de IBS e CBS, tá? Então, existe ainda a dúvida, tá bom, como é que você faz, com qual tributação você vai fazer o primeiro recebimento, né? E como é que você ajusta isso depois? Então, existem algumas questões nesse sentido ainda. Tá? Algumas não, né? Todas, né? Porque, existem casos dessa situação e, por exemplo, uma distribuidora de combustíveis, né? A Petrobras, por exemplo. A Petrobras, distribuidora, tem um cliente que a Petrobras pede adiantamento, dependendo do cliente, então ela pede adiantamento. Então, o cliente adianta lá R$ 1 milhão para comprar em combustíveis. Só que parte é entregue em Minas Gerais, parte em São Paulo, parte no Paraná. Então, como que fica isso, né? Então, é bem complexo aí esse cenário, tá? Mas é nesse sentido mesmo. Você emite a nota fiscal, tá? É nota fiscal mesmo, tá? Finalidade de débito, dizendo que você recebeu. Quando você executar o serviço, aí você faz a emissão da nota fiscal do serviço prestado ou do produto disponibilizado, referenciando aquela nota fiscal de débito que você já recebeu, tá? Para casar uma coisa com a outra. Você não ser debitada novamente. Perfeito. Perfeito, Fábio. Obrigado, Duenas. Fábio, eu acho que pode seguir aí, talvez pelo menos com essas mais 2 ou 3 aqui, e o restante a gente responde e envia, publica para todos vocês. Uma do Hamilton, da NT, né? O Config Extractor já está disponível com o CBS e EBS? Hamilton já está, só que não está no ambiente produtivo final, tá? Ele está disponível. Você precisa endereçar para o pré-prod 4. Tá? Se você não sabe como fazer isso, eu peço que você peça lá para o suporte te apoiar como é que você faz o direcionamento para esse ambiente, tá? A gente tem ambiente de QA, esse ambiente de pré-produção, né? A gente tem ambiente de desenvolvimento, ambiente de QA interno e ambiente de pré-produção. Esse está no ambiente de pré-produção. Depois desse ambiente de pré-produção, ele vai migrar para a produção, mas já está lá, tá? Se você não souber como acessa, por favor, fala lá com o pessoal. Tá. E uma última aqui, o que a gente vai falar, o Mário, né? Quando eu posso começar a alteração do meu RP? Onde tenho acesso aos novos layouts para emissão de DANF e SPED? Tá. O DANF, por enquanto, não tem alteração, Mário. Tudo bem contigo? Faz tempo que a gente não fala também. SPED é 0 de alteração. Tá? Não tem nenhuma alteração de SPED. Por quê? Porque o IBS e CBS não compõem o valor total do documento. Tá? E o SPED é de ICMS e IPI. Então, você continua gerando o SPED normalmente, entretanto, sem utilizar, sem colocar os documentos específicos do IBS-CBS. Por exemplo, nota de débito e nota de crédito não devem ir para o SPED. Tá? Inclusive, se você mandar, vai dar erro, porque ele não vai ter ICMS, IPI, vai dar erro, faltando as linhas de impostos. Bom, e nos documentos que tem ICMS e IPI, você vai mandar para o SPED, só que não vai mandar as informações relativas à IBS-CBS que não tem onde colocar. Tá? Ainda aproveitando, né, que tem a pergunta do SPED, falar sobre obrigações acessórias,
Em 2027, né, quando entra em vigor a CBS, IBS e são extintos PIS e COFINS, o SPED de contribuições deixará de ser entregue. Né? O último que vai ser entregue vai ser o de fevereiro, né, que é relativo a dezembro, e depois disso somente ajustes, né, retificações, né, SPED de retificações que você vai emitir, mas não vai ter mais SPED de contribuições depois disso. Eu respondi, acho que eu respondi a pergunta, né, do SPED, né, do Mário, né? Sim, E quando é que ele respondeu. pode começar a alteração da RP? Você pode começar já, mas a partir de dia 6 de outubro, inclusive, no ambiente de homologação, não vai permitir mais documentos fiscais sem IBS-CBS. 6 de outubro. 40 dias aproximadamente, 40 não, agosto, setembro, a partir daqui uns 70 dias aproximadamente, não vai mais permitir documentos sem isso no ambiente de homologação. E vai poder até mandar em ambiente de produção, tá? Mas aí tem outros problemas que precisam ser bem analisados, se manda ou não. Tá bem. Bom, pessoal, como eu disse, além dessas perguntas visíveis aqui, existem outras. Nós estamos aí com 1 hora e 22 minutos de Ô, Leandro, apresentação. Oi, pode. tem só 2 perguntas aqui que estão fáceis de responder. Essas aqui Tá? também. Isso, né? Tem uma aqui do Ademir, né, da Percebe, dizendo que seria o emissor de vinho. Vai ser, fala com suporte, tá, Ademir? O Ademir, as mesmas ferramentas que você usa para a emissão de NFE, elas vão continuar valendo. Isso vão suportar o IBS, CBS, tá? As que você utiliza. Tá? Nota de serviço tem algumas restrições de ferramentas antigas que não vão evoluir, tá? Isso a gente precisa endereçar nos parceiros específicos, mas de produto vai continuar usando no Creator, normalmente você vai conseguir usar, tá? Apesar que seria bom começar a revisar esse aspecto também, porque a partir do ano que vem, a multiplicidade de eventos, de fatos geradores, vão complicar um pouquinho a sua operação, se não cuidar corretamente. E uma última pergunta aqui, que é do Walter, dizendo que ele compra produtos para entrega futura, posteriormente. Tá? Então, se você compra produtos, se você paga antes, né, o seu fornecedor vai emitir uma nota de débito contra ele. E como você paga, você vai emitir uma nota de crédito. Não, eu paguei esse imposto. Tá? Ou ainda, você vai poder fazer o pagamento separado do imposto daquilo que você paga ao fornecedor. Então, você pode separar, o IBS-CBS eu estou pagando aqui, isso já quando entrar em vigor, né? Como não tem recolhimento, isso é só as declarações. Você paga separado, toma o crédito imediatamente, você já é acreditado. Tá? Você pode, se você não tiver débito para compensar, você pode ser ressarcido, pode pedir ressarcimento imediato, tá? E se chegar no período de apuração, 3 dias úteis você recebe o ressarcimento. Então, digamos, você comprou lá R$100 mil da mercadoria, tem lá um IBS-CBS de 28%, então desses R$100, 28 mil seria IBS-CBS. Então, você pode pagar esse IBS-CBS e já ficar creditado desse imposto. Tá? E aí, se na sua conta final lá, você não tiver nenhum débito e só tiver esse crédito, você pode pegar esse ressarcimento.
sei se ficou claro, né? Tá ok. Lenos, muito obrigado. Pelo menos conseguimos aí, pelo menos essas perguntas que ficaram visíveis aqui, deu tempo aí de responder a todas, né? Bom, pessoal, daqui para frente, o que acontece? Aqueles que já são clientes e têm essas dúvidas eminentes, né, que já emitem documento conosco, e tem alguma dúvida já eminente para esse próximo passo, pode falar diretamente com o suporte @vinco, que é o canal que vocês conhecem. Aqueles que não são clientes ou querem evoluir, querem entender um pouco mais sobre o TaxFlex, né, que é o motor de regra, motor de cálculo, ou mesmo querem falar um pouquinho mais do Tax Controller, o ideal é falar com o comercial @vinco.com.br, porque assim o e-mail do suporte ele é direcionado para toda a equipe do suporte. E o e-mail comercial @vinco é direcionado para toda a equipe comercial da Vinco. Então, isso facilita e agiliza o atendimento. Então, para vocês que quiserem agendar uma reunião, um bate-papo, que seja de 15 minutos, meia hora, tá? Vai ser um prazer atendê-los. Então, aqueles que quiserem produtos novos, falem com o comercial @vinco, que a gente vai agendar com vocês aí uma explicação complementar, tá bem? E só reforçando, todos receberão o link, o e-book e, a partir de agora, o material, os materiais que serão publicados daqui para frente, tá bom? Acho que é isso, a gente conseguiu aí cumprir dentro da 1h30, deu 1h27 de apresentação, então acabamos conseguindo ficar dentro do tempo aí. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer. Obrigado, Duenas, obrigado, Simone, obrigado, Fábio, obrigado à equipe Vinco aí, alguns assistiram conosco. Então, foi um grande prazer vê-los aqui. Obrigado e contem conosco. Bem, estamos aguardando aí o contato de vocês. Posso encerrar aqui, Leandro? Ou você vai encerrar daí mesmo? Pode encerrar, Guilherme, por favor. Obrigado, viu? Um bom dia a todos.